Escrituras judaicas versus teologia cristã. Rabinos versus pastores, parte 2. Acompanhe a segunda parte do debate. Porque a gente tem... desculpa. Essa história do tempo, então eu queria... Em primeiro lugar, pelo que foi me passado, a gente ia ter 5 minutos cada um para falar antes. Acho que pulou essa fase. Antes da parte de perguntas e respostas, certo? Não, foi aquela apresentação de vocês. Isso, mas não tem... Não, por que eu tô querendo falar? Tá. Porque eu acho que é mais importante do que tudo. Pessoal, qual é o título desse debate mesmo? Não, a gente tem 1 minuto e meio agora. Mas eles estão falando enquanto a gente está, entendeu? Isso aqui não é respeito. A gente para. Não parou. Você agora parou. Você me dá a questão de ordem, né? Pode falar. Questão de ordem. O título do debate aqui, do bate-papo... Escrituras. É Teologia Cristã versus e Escrituras Judaicas. Correto. Concorda comigo? Perfeito. O que nós estamos mostrando aqui... É isso mesmo. É que... Não é isso não. Harry Potter não tem nada a ver com isso. O que a gente está mostrando aqui... Você está ofendidinho, meu amigo, porque você não está entendendo a profundidade do que eu quis falar com Harry Potter. Pode ser que eu tenho a humildade perante todos os sábios que vieram antes de mim. Agora está no nosso horário de falar. Igual que a gente não interrompeu, eu acho que vale deixar até os 5 minutos. Então, depois dos 5 minutos você pode falar. Depois você pode falar. Então, vamos lá. Falta 1 minuto. Depois você vai falar, não tem problema. Agora a nossa vez, eu não pude falar quando vocês queriam falar. Eu vim aqui... Porque eu vou falar agora direto o que eu falaria nos meus 5 minutos anteriores. É o seguinte, judaísmo, obviamente, não é uma religião. O judaísmo não é uma religião. O judaísmo nasceu antes de todas as religiões. O judaísmo é um fato. Deus baixou no Monte Sinai, escolheu o povo judeu, entregou os 10 mandamentos e falou para o povo judeu iluminar a humanidade com a sabedoria da unicidade divina. É isso que a gente faz até agora. Não tem competição, e eu acho isso uma infantilidade, Vilela, tão grande. Eu estou trazendo para o nosso mundo agora, que é beira o ridículo e o absurdo. Eu e o Miha, com todo respeito aos nossos queridos colegas, acharem que 500 anos depois, que os maiores rabinos, cabalistas e sábios, com bispos e padres daquela época, já fizeram todos esses debates e já responderam tudo o que vocês quiserem perguntar, e ainda mais a níveis intelectuais que a gente não consegue entender. Então, para mim, se não gostou do Harry Potter, vou trazer outro. Parece menininha do TikTok que tá querendo achar que sabe alguma coisa sobre o que tá acontecendo no mundo. Isso é uma infantilidade, Vilela, e uma arrogância de um nível que não cabe aqui. Então, eu quero finalizar dizendo que é o seguinte, eu acho que o nosso objetivo como pessoas de bem... Eu vou falar, não foi me cortado 15 segundos enquanto ainda estava correndo o tempo, eu vou falar. Como pessoas de bem, ter a humildade de saber que nós estamos num mundo que hoje em dia está uma bagunça, está criminoso, está agressivo. Em vez da gente se juntar e da gente se unir com valores reais e verdadeiros como amor, unicidade de Deus, como união da família, como valores e princípios. E eu falo isso aqui para dentro da própria religião cristã, que eu vejo pessoas se matando, evangélicos com católicos. Desculpa falar, eu não vou falar palavrão aqui, mas ferre-se. Ou seja, vocês estão brigando por uma vírgula. Você acha que Jesus está aí para isso? E eu vou finalizar essa minha fala, depois eu nem preciso falar mais. Uma vez chegou um cara que falou pro Rabino, eu tenho um grande problema. O meu filho, um judeu, é uma história verídica, falou, Rabino, o meu filho foi pro cristianismo e se converteu pro cristianismo. Não tem coisa pior, né, para um judeu que poderia acontecer do que isso. Aí o Rabino falou, vem aqui no canto que eu vou te falar a verdade. Eu também, ninguém sabe da comunidade. O Rabino falou, eu tenho um filho que também se converteu para o cristianismo. Na hora que Deus viu os dois batendo papo, Deus apareceu e falou, vem aqui que eu quero te contar um segredo. Quem entendeu, entendeu. Eu também tenho um filho que se converteu. Jesus era judeu. Ele era igual eu e o Miha aqui brigando. Ele era um rabino que estava lá, revolucionário, e ele era foda, desculpa a palavrão agora, na minha opinião, no sentido que ele trouxe os valores principais do judaísmo, como amor ao próximo, que ninguém tinha, como família, que ninguém tinha, como monoteísmo, que ninguém tinha, como união da humanidade, melhorar o mundo para uma era melhor. E ele trouxe isso para as outras nações. Isso foi algo fantástico. E eu li isso em livros de Cabala, não sou eu que estou inventando aqui. As religiões que foram criadas em cima de Jesus, que são todas as vertentes... Não, vocês vão ter 2 minutos. Eu falei, não precisa nem mais falar. Que são todas as vertentes cristãs em cima disso, que infelizmente...
certo? Assim como tem vertentes judaicas e muçulmanas e budistas, que mataram pessoas por não falar a mesma frase que o cara estava falando. É de uma vergonha tão grande. Que eu tenho certeza absoluta que Jesus não queria isso. E pra mim ele foi um cara fantástico. Ele não foi Deus porque nenhum ser humano pode ser Deus. E não faz a mínima diferença. Agora, a união, isso pode trazer mensagem para os nossos seguidores do Vilela positivas. Agora, ficar querendo trazer frases bíblicas que pessoas infinitas... É igual vocês discutir a teoria da relatividade com Albert Einstein. Tem que se esconder de vergonha de tentar fazer uma coisa dessa. A gente traz frases bíblicas porque o debate é sobre a Bíblia. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. E se não entendeu, é pior ainda. Não, vamos lá, réplica então, vocês têm... Vai, Tassos. Não, eu só quero dizer, se o que o senhor está achando ruim é que nós estamos trazendo frases bíblicas, eu sugiro respeitosamente que repense esse posicionamento, porque o título desse debate é Teologia Cristã versus Escrituras Judaicas. O que nós estamos demonstrando aqui é que todo o Antigo Testamento só pode ser interpretado corretamente pela lente hermenêutica interpretativa que é Jesus Cristo. Então nós iremos demonstrar aqui várias passagens do Antigo Testamento que só fazem sentido se nós olharmos para ela pela lente... Só fazem? Senhor, por favor, respeite. É que eu não entendi a frase. Não, o senhor respeite. Eu não estou interrompendo o senhor. Então é verdade. Eu só vou falar depois. Não, o senhor disse que eu tinha que esperar porque o senhor nunca mais falou. Não conseguiu esperar 20 segundos. Vamos lá. Verdade. Não é verdade? Assim, apesar que eu fui interrompido. Não, o senhor quer falar no meu tempo? Pode falar. Eu fui interrompido por 1 minuto durante meu tempo, aí foi a primeira vez que eu descobri que podia parar o tempo. Então vá, desconte 1 minuto, fale se o senhor não acha... precisa. Não depois precisa. eu falo. Então, fala no final. Agradeço. Vamos fazer uma coisa depois, eu vou deixar cada um falar 5 minutos livremente, fiquem tranquilos. Seria mesmo. Não, eu não tenho problema. Só quero dizer assim, que se você olhar, por exemplo, a queda, você vê Gênesis capítulo 3, no verso 21, existe uma passagem ali, me desculpe eu ter que fazer referência às escrituras, porque eu tenho a impressão que o debate é sobre isso, eu vou ter que fazê-lo. Então Gênesis 3, no capítulo 21, fala que na queda Deus chegou e vestiu Adão e Eva com pele, com roupas de pele. Então, para nós entendermos isso efetivamente, dá sentido profundo, belo e magnífico essa passagem que aparentemente é simples, nós temos que entender aí que isso já é uma demonstração do que vai ser necessário fazer no sacrifício. Houve aí um sacrifício animal, já que as peles não eram artificiais, mas naturais. Se nós formos para Levítico 16, por exemplo, que fala do sacerdote, nós vemos uma relação ali que é vista de maneira plena, bela e perfeita, se nós olharmos pela lente interpretativa que é Jesus Cristo. Porque você vê o sacerdote, ele andava novamente com roupas com opulência muito grande, roupas muito belas, com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos, mas no dia específico da expiação, que era só um dia por ano, esse sacerdote se despia dessas roupas perfeitas e vestia uma roupa que um servo, um escravo vestia. E o sacerdote vai ali fazer exatamente o que Jesus de Nazaré, que é o Deus infinito, perfeito, faz. Se despe de sua magnificência para vir encarnar e habitar entre nós. Outra coisa, eu tenho que deixar bastante claro, o cristianismo não é uma religião que nasceu depois do judaísmo, no sentido de que, de acordo com João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, Jesus de Nazaré é o Logos, que precede inclusive a criação do próprio tempo. Então, na cosmovisão do cristianismo, o cristianismo não é um movimento histórico apenas, mas é um movimento metafísico de desvelamento da realidade primeira. Nós estamos falando com aquele conceito que é o Logos, sobre o qual a civilização grega, que é a civilização mais inteligente que já existiu sobre o planeta, se debruçou por séculos. Esse Logos foi quem encarnou e habitou entre nós. Jesus Cristo não é um elemento unicamente histórico, ele é o Deus encarnado. Em João 14,6, por exemplo, diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós formos ler isso em grego, nós temos lá: Jesus é a verdade, é aletheia. Aletheia é um conceito sobre o qual se debruçou a civilização grega por séculos. Então nós temos que deixar bastante claro que a nossa motivação aqui é desvelar a verdade.
Para nós, o cristianismo não é uma Agora filosofia. Era o que agora? É a réplica. Passou 40 segundos. Não, Por que eles que têm não foi 6 falado? minutos que vocês passaram 3. Eu tô controlando o tempo. Não, foi 5. Não, eu que tô controlando, Dudu. Passaram 3, aí eles têm 6 minutos. Vamos lá. O senhor quer falar algo? Não, Eles vão ter medo. Mas é porque ele... Eu quero, mas eu me seguro. Vamos lá. Glória a Deus. Eu tô ouvindo. Glória a Deus. Eu agradeço a gentileza. É que eu só perguntei porque eu achei que era 3. Eu agradeço a sua generosidade. Eu vou terminar, né? Então, Jesus Cristo é o Deus encarnado. A nossa motivação aqui é de descobrir a verdade, de desvelar a verdade. Então, nós não tratamos o cristianismo apenas, unicamente, e também o é, mas não é unicamente isso, um movimento histórico. O cristianismo, para nós, é a revelação de Deus. E, no caso da relação do cristianismo com o judaísmo, são complementares, no sentido de que, conforme eu já disse, nós utilizamos a Tanar, que é o livro sagrado judaico. O cristianismo é a completude do que prevê a Tanar. Eu falei de Levítico 16, Gênesis 3, 21, e nas outras oportunidades nós podemos falar de inúmeras outras situações do Antigo Testamento. Posso? Agora é a réplica de vocês. Gente, se vocês querem saber a verdade, a gente vai folhando o Tanar desde o começo e eu vou te mostrando que vocês não são capazes de entender nenhum preceito e não é o prisma do Novo Testamento que vai explicar as leis do Yovel, do júbilo. Vocês conseguem me explicar qual a diferença de uma cidade com muralhas, uma cidade sem muralhas? O Novo Testamento explica isso? Qual a diferença em relação ao júbilo, que está na Torá, de casas com muralhas, cidades sem muralhas? O Novo Testamento explica isso? Óbvio que não. A única Torá que explica a Torá escrita é a Torá oral, que é o Talmud. Que é o Talmud, que é a mesma Torá que diz que Jesus não é Deus, Jesus não é Mashiach. Ele foi um judeu rebelde. Exatamente. Então, assim, ele existiu, hein? Se não você está como falando, outros... na verdade, vamos olhar todos os versículos. O versículo em Daniel, o pastor César analise isso. Está escrito Ikaret Mashiach. Ikaret Mashiach vem da palavra karet. A palavra karet é o desfazer total de uma pessoa. Não tem segunda vinda para um venichretá. Venichretá, os judeus ganhavam karet por pecados absurdos, muito graves que acontecem na Bíblia. Então não é o Ciro. Não. É que você disse que lá era o Ciro. Então você disse que o Mashiach era o Ciro. E Karet Mashiach vem da palavra Karet. Karet em hebraico é um total... Na Torá tem várias interpretações para cada versículo. O judaísmo era assim antes do cristianismo, entendeu? É que esse texto não é da Torá. Vamos lá. Esse texto é de Daniel que ele Isso. Não, do Tanakh, eu quero dizer, do Tanakh também. Tá tudo bem, mas vamos lá. Talmud comenta. Ciro, sim. E Karet Mashiach, ele morreu por completo e seu reinado também. Persa caiu por completo. A palavra Karet... Você tem livro de história? Claro que eu tenho livro de história. Que ano é o Ciro? Não, você não entendeu. Não, mas ele quer dizer, pela tua interpretação que o Mashiach era Jesus, então ele foi cortado. Ciro é entre o primeiro e o segundo templo. Diz ele que diz. A profecia tá falando que ele vai morrer até o final dos 499 anos. Porque não leva. Já tá dizendo que ele vai morrer. Isso é profecia. Bom, se eu posso falar sobre isso... Veja. Você me fala quando eu poder falar. Veja, se a gente for falar agora do Shiva Shevuim, lá em Daniel, se a gente for falar de 7 semanas, Yovel, o Novo Testamento é capaz de me explicar... Entre outros 613 mandamentos. O Tefilin, o Kasher. O Tefilin, as roupas do sacerdote, se a gente sentar juntos, vai falar as medidas de cada uma, você sabe exatamente como funciona. Cada tora, cada estaca do tabernáculo, que você fala, Jesus é o tabernáculo. Você consegue me explicar cada... medida como funciona exatamente, só a Torá oral. O que o Micha está querendo dizer, eu posso complementar? Eu posso complementar ou não? Claro. Não, só se você deixar. O que o Micha quer dizer é assim, óbvio que o que vocês falaram é muito inteligente e é bonito. Não é essa a discussão. Eu quero que você entenda que eu não quis desrespeitar, você vai entender o que eu quero falar. Eu quis ir para uma discussão mais inteligente, como eu tento fazer hoje em dia, de aproveitar hoje, qual é a coisa mais escassa do mundo? Tempo. Então eu tento aproveitar o tempo, seja num podcast, seja qualquer coisa, no que vai se levar de produtivo e de inteligente para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, que assim, claro que a gente poderia entrar nisso, mas tem pessoas, eu repito, quando eu falo ChatGPT, porque de verdade, lá existem informações sobre esse tema que a gente está falando agora, infinitamente mais inteligente do que tudo que a gente possa. Pelo menos do meu lado, eu posso falar do lado judaico. Agora, o que de inteligente e prático que a gente pode trazer aqui, agora, 2025... É isso que eu queria chegar agora. É assim, o cristianismo, ele existe. Ele é uma das maiores religiões da Terra, certo? Em número de pessoas, assim como o islamismo também. Eu falaria a mesma coisa. Em vez da gente focar, entendeu? Em frases, slogans, parece Coca-Cola, entendeu?
Não sei se pode falar aqui. Quer dizer, parece... A gente toma, pode. Ou seja... em vez da gente se ficar focando na superficialidade das religiões, é isso que eu quis dizer, não foi sobre você, mas a infantilidade existente no próprio judaísmo. Eu falo isso aqui, Micha, para sinagogas que brigam, linhas religiosas dentro do judaísmo que às vezes ficam preocupadíssimas com A ou B, se falou A ou B, quando a essência do judaísmo e do cristianismo e do islamismo e do budismo, e eu vou falar até do ateísmo, porque eu não acredito em ateu. O cara tem algum trauma com Deus, então ele tem que chamar Deus de algum outro nome. Mas o que a gente gosta? O que a gente concorda? 99% a gente concorda. A gente concorda com a vida. A gente concorda com Deus. A gente concorda com amor. A gente concorda com família. A gente concorda com transcendência espiritual. E aí, agora... Seria hora de fazer uma pergunta também para eles? Vocês têm mais 3 minutos para fazer a pergunta. Eu também queria concluir rapidinho, mano. Sim, mas eu só quero falar isso aqui. Então, assim, o meu objetivo quando eu falo que eu vim aqui, mesmo que o tema oficial é escrituras judaicas versus teologia cristã, eu vejo um complemento, como vocês falaram, um dos dois falaram, fantástico, como Maimônides escreve, eu finalizo com isso, que Jesus veio para o mundo, apesar de indiretamente ter causado muito sofrimento para o povo judeu através das perseguições que tiveram para o povo judeu, para abrir as portas da era messiânica. Quem falou isso foi um dos maiores rabinos ortodoxos de todas as gerações, Rambam, Maimônides. E ele fala, por quê? Porque ele trouxe para o mundo que era politeísta, vocês sabem disso, até o cristianismo surgir, a maioria do mundo, tirando o povo judeu, acreditava em muitos deuses, inclusive os gregos, e ele trouxe o conceito de um Deus, que é a unicidade do universo. Ele trouxe o conceito da relação entre homem e Deus, e ele trouxe a relação de um mundo melhor que todos nós acreditamos. Se todos nós juntos acreditamos nisso, para que a gente vai brigar por versículos que mal sabemos interpretar, independente das explicações que forem traduzidas aqui? Agora, a pergunta que eu vou falar, depois você termina, mas eu vou falar assim, eu tenho uma pergunta muito... Não, é que assim... O Dudu! Vai. O Dudu é da hora. Pode falar, é que o Micha já discutiu com eles. Eu quero fazer uma pergunta que eu tenho. Quando eu falo pergunta, não é debate no sentido de querer quebrar o outro. As minhas perguntas, elas são pontos que eu não entendo, porque a maioria dos... Só pra vocês saberem, 99% dos meus seguidores são cristãos. Eu não tenho aqui por que diminuir o cristianismo. Qual é a pergunta? Ao contrário. Então a minha pergunta que eu nunca entendo é assim: o amor no cristianismo, ele é muito trazido como a morte de Cristo pelos nossos pecados. E é algo que eu já perguntei para alguns padres e pastores e nunca me responderam de uma forma simples, não de uma forma complexa, de uma forma simples. Quer dizer o seguinte, beleza, ele morreu na cruz, seja lá quem matou ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O meu bisavô morreu no campo de concentração também pelos nossos pecados, e o Rebbe de Lubavitch também, e milhões de judeus durante a história do judaísmo também morreram e sofreram de formas muito piores do que a cruz pelos nossos pecados. Então, a minha pergunta é: o que isso torna relevante, significante para um ser humano no século XXI, no seu comportamento? Porque eu acho que gera o contrário, que é um vitimismo, que é um amor, desculpa falar polêmica. Conclui a pergunta. Essa é a pergunta. Quase socialista, que é um amor vitimista. E esse é o ponto que eu acho que amor no judaísmo, como é trazido no Velho Testamento, é quase o contrário do amor do Novo Testamento. Bom, porque o amor, você entendeu a minha pergunta? Porque o amor do Novo Testamento é um amor de coitadinho, e por isso levou a séculos de pessoas achando que sofrer leva a Deus, enquanto o judaísmo sempre pregou um amor, que você sabe muito bem, de Abraão, Isaac e Jacó, que era um amor do sucesso. Seja um ser humano foda e ame a Deus. Mas qual é a pergunta? Essa é a pergunta e ele entendeu. Os rabinos, só uma dúvida honesta, os rabinos, é tranquilo falar palavrão assim? Só uma dúvida honesta. Não é tranquilo. Sim, tudo bem. Não é tranquilo. Então, vamos lá. Eu sou politicamente incorreto. Então, vamos lá, vem comigo. O cerne do judaísmo na Bíblia é o sacrifício. Certo. Sempre. O sacrifício, o sangue do cordeiro, ele é a base do relacionamento entre os judeus e Deus. Porque sem o sangue não tem perdão. E sem perdão só é culpado, e a Bíblia diz que o pecado nosso faz divisão entre nós e Deus. Então,
À vontade, na sua fala você diz. Você vai replicar. Quem diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus é Isaías. Vai pegando aí, depois você rebata Isaías. Agora veja, o centro da religião judaica no Antigo Testamento era o sacrifício. Durante a diáspora, esse centro foi alterando-se. Se criaram vários... Não haver o templo, certo? Isso. Sem templo, não tem... enfim, um monte de coisas fica desconexa sem o templo, sem a Arca da Aliança e tudo mais. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito. Então, tudo aquilo... Bom, porque Isaías 53 nós entendemos... Não porque está escrito, porque na sua opinião ele era o Cordeiro perfeito. Bom, primeiro porque o João Batista, que tinha linhagem de sumo sacerdote, e uma das questões que o sumo sacerdote era responsável era para apontar qual era o cordeiro que morria pelo pecado do povo. E o João Batista diz, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, acrescentando, ele é o Cordeiro perfeito porque ele não tinha pecados. Exato. Então, por exemplo... Moisés quis morrer. O que isso importa para a menina do Colégio Bandeirantes de 2025? Não é assim que funciona. Não, porque essa era a pergunta. Mas assim não funciona. Tá bom. Assim não vai funcionar. Mas eu respondo o que importa para a menina. Vamos lá. Eu quero saber. A Bíblia diz... Mas eu não estou interrompendo por A Bíblia diz no Novo Testamento que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como o centro do judaísmo era o sacrifício, o sangue, porque sem o sangue não há expiação. Por exemplo, vocês têm 10 regras principais e 603 que gravitam em torno dela. Vocês conseguem viver sem quebrar as 10 principais? Conseguimos. Então você nunca desejou outra mulher. Não, é que se você lê nos comentários... Não, entendi a sua pergunta. Então, eu vou ser direto na pergunta. Você consegue viver sem quebrar os 10 mandamentos? Eu acho que os 10 mandamentos, sim, e os 613 não. Entendeu? Porque quando você lê nos comentaristas do Talmud, não cobiçarás, não é simplesmente não pensar em outra mulher, entendeu? Quer dizer, se você pensar, você controlar esse pensamento, você vai estar cumprindo o mandamento. Não tô querendo... Eu quero dizer, mas continue o teu raciocínio. Então, digamos que sim ou que não. Então vamos lá. Obviamente, nenhum ser humano sai ileso dos 613 mitzvot. Isso, somos pecadores. Exatamente. Ninguém consegue ser salvo porque diz assim, eu sou bom, tá aí, ó. Puxa minha ficha. Concordo. E eu nunca errei em nada. Não dá. Não dá. Logo, essa pessoa, ela precisa do sacrifício para estar diante de Deus. E o que é o sacrifício? É um cordeiro. Era um cordeiro que morria pelo pecado das pessoas. Mas hoje em dia, o que seria? Para a menina do Bandeirantes? Na teologia cristã, nós enxergamos que Jesus Cristo, depois que o João Batista aponta ele como sumo sacerdote, vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele, por ser sem pecado, por ser um cordeiro completo, sem defeito, completo, exatamente, ele morre pelo pecado da humanidade. E todas aquelas... Calma, você já vai falar, você já vai falar. E todas aquelas figuras que gravitam em torno da ideia do sacrifício se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então nós cristãos... Mas a minha pergunta é a prática, nós cristãos a menina do Bandeirantes que escuta isso, ela fala assim, que legal, Jesus que era perfeito morreu pelos meus pecados e agora eu posso fazer dancinha do TikTok com cruz aqui pendurada, que é 99%, você sabe, Vilela, que é 99%, porque Jesus era tão gente boa que ele morreu por nós. O que isso levou ao melhoramento do ser humano, entendeu? A moralidade do povo cristão não é o padrão. Assim como a moralidade do povo judeu também não é uma questão. Eu conheço Israel provavelmente mais do que todo mundo que está aqui dentro. Eu já estive lá mais de 70 vezes. Eu sei como é Israel de verdade. Eu conheço o pessoal. Concordo, mas a pergunta é na ideia. Só que... Como essa ideia melhora, entendeu? Então, é que assim, que esse problema que você está trazendo também joga contra você.
Também, o que existem de judeus imorais, Não, tem também, igual. produzindo conteúdos imorais, Igual. falando imoralidades e celebrando a Páscoa, isso não está no gibi. Eu concordo. Então, Eu se não você tô contra a concorda, então questão. tira o argumento. Não, você entendeu. Volta A minha o meu pergunta sobre o argumento. argumento O meu argumento é o seguinte: no judaísmo, o judeu nós que ele não- cristãos, mas você não quer nós debate. cristãos cremos Mas tem- que Jesus Cristo é o Cordeiro a que graça morreu é essa. pelo pecado da humanidade. Se a humanidade, se o irmão lá tá fazendo dancinha do TikTok com a pontual. crucifixo, é um problema Não, mas a minha dele, não pergunta meu. não foi pra atacar. Deixa eu tentar explicar, por isso é pontual. Deixa eu dizer o que é que que tá a legal o menina papo, ganha. porque ele entendeu. Não, é só pra. Rabino, senão a gente deixa eu vai responder perder sua pergunta. senão a gente vai Rabino, perder todo o ponto, mas só pra você entender. A minha Calma, pergunta Rabino, era. Eu tô bem calmo. Deixa eu A minha responder o que você pergunta. perguntou. Não, só um minuto. Você sabe o que a menina ganha entregando a vida dela para O quê? Jesus? Ela ganha a vida eterna. O É uma paraíso- palhaçada igual do Ela muçulmano do Hamas, que ela se ganha- mata, explode o ônibus pra ganhar a vida eterna. Não, peraí, Que Dudu, não, não. igual. Não, aí você fez Rabino, aí você fez não. tem um Rabino, espaço. Não tem, nos porque ele quer compare ao dizer- Hamas. É igual a Olha, ideologia. presta atenção. Eu tô falando de Não nos pessoas inteligentes compare ao aqui, Hamas. Vilela. É a ideia. Eu não Mas tô é um, comparando. é um Se o senhor não- salto é um salto que você fez. Ele aí, muito não, por sensato. isso senhor não sabe argumentar, não ofenda. Eu sei argumentar, acho que é melhor que tudo Então aqui. não ofenda. César, você entendeu o que eu tava falando? Não, mas assim- Eu se estava compara num ao caminho Hamas. muito inteligente com o César até você trazer essa informação. Mas deixa eu continuar. A minha pergunta é, eu concordo, eu não estou aqui com arrogância nenhuma e acho que você está entendendo muito bem. Pelo menos alguém. Que é, eu concordo, no povo judeu você tem tantas pessoas imorais como morais como em qualquer lugar, porque temos livre-arbítrio, graças a Deus. A gente estava discutindo a ideia. A minha pergunta para você é que no judaísmo hoje em dia, as ideias que levam a uma pessoa a ter moralidade e comportamento bom não tem nada a ver com alguém que morreu na cruz. Então a minha pergunta era sobre a ideologia cristã, como essa ideia de falar que alguém morreu pelos nossos pecados e por isso já nos perdoou tudo pela graça divina, que eu sim estudei o assunto, ela levaria a um comportamento, eu não estou falando daquela menina específica. E quando eu comparei, para deixar claro para os nossos ouvintes, já que todo mundo hoje em dia é dos cortes e é do mimimi e é das chatices de hoje, não, eu vou deixar bem claro. Eu quis dizer o seguinte, cada um tem sua crença desde nascença. Eu tenho a minha, o Micha tem a dele, vocês têm. E o Hamas, vocês vão entender o que eu quis dizer. Eles cresceram desde pequenininho na escola. Eu não estou falando agora, eu estou falando como judeu, que poderia falar o contrário disso. Mas eles foram educados acreditando que o Deus deles, Alá, gostaria que eles matassem, por exemplo, Mas os Deus. cristãos não tem nada a ver com isso. Não, mas deixa eu terminar, você vai entender. Jamais Você não é deixou violência terminar. contra o Mas você não homem, deixou contra o terminar. Mas próprio 2000 anos vocês fizeram isso, então tenha humildade de reconhecer. Porque se a pessoa nega a história, não tem nem papo. Os cristãos fizeram a mesma coisa que o Hamas faz hoje em dia, numa coisa que chamava Cruzadas, Inquisição. Se não estuda história. E você tem que saber, igual o Papa anterior pediu desculpa peraí, pro peraí. povo judeu por ter Dudu, feito essa Dudu, palhaçada. Dudu. É verdade? Mas vai virar uma bagunça. Deixa eles terminar, vocês vão ter Não, mas eu 3 minutos deixei, que eu tava conversando com o César sobre uma coisa muito, Mas você muito quer abrir importante. você abriu um outro Não, mas eu não assunto quis agora. abrir. Ele não aceitou Eu não a quis. resposta que é a eternidade que a moça vai conseguir. Isso que eu quis Aí falar. você me chamou de Hamas. Não chamei de Porque Hamas. você Então, não, por porque isso eu quis você não explicar. aceitou essa resposta. Por que eu quis explicar? O Hamas é violência contra o próprio homem, é violência contra o próprio Deus. Eu sei. Hamas está lá em Gênesis, Mas- Noé, quando diz. Então tem que ter muito cuidado Tá, com o que se desculpa que eu fala. falei então a palavra Hamas. veja Então bem. vão me corrigir. Não, isso é uma agressividade Não muito é, grande. sabe por quê? Não é você zero- dizer que a gente é igual ao zero Hamas. não falei que Outra você- coisa, nada das atrocidades que você Eu falei a ideia. você eu falei a atribui para ideia. Jesus Cristo, Eu falei para a a vida ideia. dele. Isso, eu acho que Jesus era o máximo. Eu Então acho que o nome é cristianismo. Isso. Então O não julgue Jesus- uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Não, mas aí você mistura 10 então assuntos é ao mesmo muito tempo. importante. Um de você ter cada vez. bastante Um de cuidado cada com o vez. que se Senão não diz dá. aqui. Eu tava Então, falando mas é a com- vez deles. Não, mas tava com César. Não, é deles. eu tava- Não, eles distribuem como eles quiserem. Não, eu O senhor é Dudu, o eu moderador. preciso passar pra eles. Eu sei, mas aí eu falei do Hamas, eu preciso explicar porque eu falei do Hamas. Dudu, Tá você bom. quer fazer o programa? Não. Eu passo a palavra pra você. Eu fico quieto. Eu posso controlar? Eu sei que você também é cristão, mas quando eu comparei. Mas Mas é uma coisa muito grave Vocês que depois vão- vai usar cortes Mas você disso vai ter aqui. 3 minutos depois pra Eu falar. posso falar só desse ponto do Hamas? Não. Tá bom. É de vez dele. Volta aqui, tá? Por favor. Você vai ter Respeitarei. 3 minutos, por favor. Conclui. Eu quero É que repudiar. tava indo tão bem. Eu quero repudiar com toda a minha veemência. Você parece o Deixa Lula eu falando. falar. Não deu mais outra agressão. O senhor vai me agredir quantas Calma, vezes? vai. Vamos seguir, vamos Miga, seguir. isso é um exemplo de Ele sabe rabino. que é, ele sabe. Porque Isso você é um tá com exemplo papo de de rabino. mimimi. Ele falou até se cuida com os caras que vão vir hoje à noite, ele não sabia por quê. Vamos seguir. Porque o mimimi do politicamente correto, que parece quase um socialismo, isso não é o cristianismo Você conhece verdadeiro. a minha produção E eu contra o estava falando. comunismo? Não, fala o que você Você conhece a fala, minha importa produção como contra se o comporta. socialismo? Eu quero falar que o César estava numa pergunta muito importante, que Você era a vai menina falar do novamente? Bandeirantes, Dudu. que ela não está Você conseguindo não levar tem valores de condição.
Jesus na vida dela, Dudu. ele me respondeu, ela vai ter a vida eterna. Ok, E eu falei tá, que, Só um minuto, Dudu. que o Hamas também acha Você isso. sabe que você tá sendo inconveniente agora. Porque a vez dele eu pedi 2 vezes. Tá bom, mas ele tá me ofendendo. Não, ele tá tentando falar. Ofendendo? Depois vocês vão ter 3 minutos. Termina eu aí, não vou Tassi, deixar eles termina aí, interromperem Tassi. também. Ficarei quieto, Vamos lá. sem problema nenhum. Eu não queria nem dizer isso, mas vou ter que perguntar o que é que o senhor tá bebendo aí. Não. Isso é ofender Então, de uma isso- forma indireta e a partir de agora eu vou falar essas regrinhas que só vale para um lado e não vale para o outro. Eu vou falar com o César, que é uma pessoa muito mais educada e inteligente. César, como uma menina do Bandeirantes, que você tá vendo num caminho bom que pode ajudar muitas pessoas Quem do é essa Brasil. menina do Bandeirantes? Qualquer pessoa, são 99% do Brasil. Tá. Certo? Que Isso são é pessoas uísque que tá tendo? que são pessoas que se consideram cristãs e elas vão na Isso aí igreja altera e elas a pessoa, comemoram né? isso. E elas comemoram o Natal. E elas vão na igreja e elas se consideram cristãs. E eu acho isso tudo muito bonito porque tem união da família e tem valores muito bonitos. Só que nesse ponto específico, eu acho que acaba havendo uma distorção. E o que o nosso colega falou, porque eu vou explicar o que eu quis dizer com a minha afirmação, foi que várias religiões, né, o Hamas seria um caso extremo, mas várias religiões, elas acreditam que apesar do comportamento extremamente incorreto e extremamente imoral de uma pessoa, pelo fato dela acreditar no XYZ, entendeu o que eu quis dizer? Pode ser Jesus, pode ser Alá, pode ser Buda. Ela vai ter a vida eterna. Eu acho esse tipo de pensamento, inclusive no judaísmo, eu não estou falando contra ninguém. No judaísmo, uma pessoa extremamente ortodoxa, que se comporta de uma forma extremamente imoral, e ela trai a esposa, e ela se comporta mal, e ela faz abusos, só que no final das contas ela se comporta e se mostra de uma forma muito religiosa, e ela acha que ela vai ter o Olam Abá, que seria o mundo eterno, eu acho tão grave quanto. Então eu não estava, Deus nos livre, comparando o cristianismo de hoje com o Hamas. Eu quis dizer que essa ideologia, ela é muito perigosa. Eles podem falar Posso- agora? posso- Não, peraí. Eu tenho que pedir a permissão pro Dudu. Eles podem Pode, falar mas você agora. disse que ele me Por ofendeu. favor. Ele me ofendeu Não, mas você com tá, assuntos mas você não tá, indiretos. você não tá deixando a gente fazer da forma que a gente combinou fazer. Por favor, deixa eles falarem. Agora eu nem sei mais. Eu vou passar o tempo para vocês e vocês falaram pra caramba, entendeu? Tá bom. Aí atrapalha. O pessoal daqui tá incomodado também. Eu quero deixar mais uma pergunta. Porque os Posso cristãos não devem responder estar isso aí? gostando. É que assim, eu queria sair desse mimimizento aí. Dessa... Vamos lá. Essa é a Vamos lá, última vamos lá, pergunta vai, desse vamos lá. bloco. Eu vou deixar 5 minutos Mas pra sem cada um ofensas falar indiretas, eu peço. Eu não lhe ofendi. Ofendeu. Eu perguntei o que é que o senhor tá Não, bebendo. mas foi uma pergunta É uma também ofensa? ofensiva. É uma ofensa ou Claro não? foi, Apesar de claro ser foi. cristão. Claro É foi. Obrigado. porque o seu Eu não falei nada da tua vida. O seu comportamento, olha, isso aí é Guaraná? É o que isso aí? Não faz diferença vamos nenhuma. assim. Vocês vão continuar a responder ou eu passo a palavra Você pra concorda vou que responder. isso é uma coisa de um covarde, de uma pessoa que não quer discutir o próprio assunto Olha. e ela vai pra outros? Ele não faz isso. Deixa eu dizer Calma, aqui. Olha, vamos lá. Você sabe que sim. na Eu sei te- que sim, o que eu tô tentando só escutar os Eu dois falei lados. algum assunto indireto que não tem a ver com o próprio assunto? Sim, claro. Por Você exemplo. colocou Hamas num negócio que Sim, não mas tem é nada sobre. a ver. Tem tudo a ver. A gente vai discutir quando vocês vão ter 3 Tem minutos. tudo a ver com vamos lá, o vamos lá. É a ideologia. A justificação no cristianismo é uma das doutrinas mais relevantes, importantes, está no epicentro. Porque se a salvação é pelo cumprimento das leis, nenhum judeu é salvo. Os 613 mandamentos de Deuteronômio não podem ser cumpridos pelo simples fato que 2/3 dele não pode ser cumpridos porque não existe mais o templo. A santificação é um processo no cristianismo que diz que as pessoas passam gradativamente a agir moralmente, mas não por uma imposição externa. O que o cristianismo descobre é que o problema está no coração. É importante que nós entreguemos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Deus encarnado, para que nós tenhamos um espírito vivificado novamente e a partir daí a transformação moral se dá genuína de dentro para fora. Você vê o rei Josias, por exemplo, que era um rei bom, que assumiu o reinado muito novo, ele se expôs às escrituras e diante das escrituras, em arrependimento, ele rasgou as próprias roupas. Aí ele quis implementar uma lei civil religiosa. Agora não funcionou, a mudança de fora para dentro não funcionou. Tanto que o filho de Josias, quando se expôs às escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas e arrependimento, rasgou as próprias escrituras. O que Jesus Cristo vem fazer é o cumprimento belo, profundo e amplo do que o judaísmo fazia. É o sacrifício que resolve.
Porque no judaísmo faziam o sacrifício e não resolvia. Tinha de se fazer de novo. O que Jesus Cristo vem fazer, o Deus encarnado vem fazer, é ser o cordeiro perfeito para resolver definitivamente o que é feito ali. O que Jesus Cristo vem fazer é cumprir. Com todo respeito, mas hoje em dia, o que seria isso? Eu estou te ajudando. Eu quero saber hoje em dia. Me ajudando, deixa que se estiver me ajudando. Ele tem 5 minutos, você vai ter 5 minutos. Não, mas você fica igual papagaio falando a mesma coisa que todos os pastores falam lá no YouTube. Eu quero saber hoje em dia. Não, falar aqui que tá bebendo também é uma agressão. Eu quero saber hoje em dia, para as pessoas que estão em 2025. Você sabe que a minha pergunta é boa. Não, mas é 5 minutos dele. Mas ele não tá respondendo a pergunta. Então, mas aí é um problema dele. Aí você aponta que ele não respondeu. Sim, mas ele tava. Será que não consegue ouvir uma opinião divergente? Não tem nada a ver com opinião. Você tá fugindo do assunto. 5 minutos você tem? Você tá faltando dentro desse. Tem 5 minutos depois dos 5 minutos. Cada um vai ter 5 minutos aqui, fica tranquilo. Eu só queria, assim, respeitosamente pedir que, grande rabino, né? Que nós respeitemos um ao outro. Continue. Respeitemos um ao outro. O que eu estou dizendo aqui é da teologia cristã, não estou nem citando seu nome. A beleza do cristianismo é isso, que Jesus veio sim para morrer em nosso lugar. E isso está previsto desde o proto-evangelium, já ali no dia da queda, quando diz que a cabeça da serpente será esmagada e ela ferirá o calcanhar. Já está ali. E em todo o Antigo Testamento aponta para o que Jesus Cristo vem fazer na cruz. É na cruz que a linha da justiça encontra a linha do amor. É na cruz, na história da humanidade, que a linha da justiça cruza a linha do amor. Quando o próprio Deus se faz homem para se oferecer como sacrifício em nosso lugar. É interessante que a Arca da Aliança, professor Vilela, não sei se o senhor sabe disso, tinha o assento do propiciatório da misericórdia e um lado tem 2 querubins. Os querubins representam a necessidade do julgamento de Deus para alcançar o propiciatório. Quando Jesus de Nazaré entrega-se em nosso lugar, o véu no qual estavam estampados 2 querubins é rasgado, e é rasgado de cima a baixo para deixar claro que foi Deus e não homem. Quando ele faz isso, o acesso a Deus se estabelece. Não é pelo cumprimento, porque nós não temos como cumprir, mas não é que o cumprimento das leis não sejam necessários, mas não é a causa, é a consequência. As leis nunca foram dadas para o povo se tornar o povo de Deus. As leis foram dadas para um povo porque o povo já era o povo de Deus. É um padrão de moralidade para se buscar, mas é inservível para a salvação. A lei aponta para a necessidade de Cristo para morrer em nosso lugar. Todo o Antigo Testamento, as 4 promessas feitas em Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, que nos livrará das cargas do pecado, nos livrará da própria natureza do pecado, que com braços estendidos na cruz, está em Êxodo 6, com braços estendidos em poderosos atos de julgamento, ele irá se entregar em nosso lugar, é cumprido em Jesus Cristo. E a promessa que está em Êxodo 6, 7, está lá já em Apocalipse, quando ele tornará dele um só povo e nós teremos um só Deus. Esta é o cumprimento mais belo, mais profundo e mais perfeito do judaísmo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.